Alguns comentários sobre a terminologia. Tanto na educação quanto na psicologia, o termo superdotado evoluiu para um construto teórico, algo a ser estudado. Apesar da maioria dos autores usarem o termo superdotado como substantivo, eu tenho consistentemente usado esse termo como adjetivo. Por exemplo, comportamentos superdotados, um escritor superdotado, ao invés de como substantivo, por exemplo, em referência a um indivíduo ou grupo como os superdotados. E quando eu me refiro à educação de superdotados ou programas para superdotados, o adjetivo está no contexto do significado raiz da palavra, o que é dado. Portanto, tenho consistentemente argumentado que deveríamos rotular os serviços necessários para o desenvolvimento de altos potenciais, ao invés de rotular os alunos como sendo ou não superdotados. Na mesma linha, quando identificamos traços ou aptidões em alunos, deveríamos concentrar nas manifestações comportamentais específicas, por exemplo, memória superior para importantes datas históricas, habilidade de gerar ideias criativas, alto grau de compromisso com a tarefa na área de cinema, capacidades analíticas avançadas na área da matemática. Eu também faço propositalmente uma distinção entre dois tipos de superdotação. O primeiro eu chamo de alta realização ou superdotação escolar, referindo-me aos alunos que são bons aprendizes de lições no desempenho escolar tradicional. O segundo é a superdotação criativo-produtiva, que se refere aos traços que os inventores, designers, autores, artistas e outros aplicam a áreas específicas do capital econômico, cultural e social. Estes dois tipos de superdotação não são mutuamente exclusivos, mas a distinção é importante devido às implicações para as formas pelas quais desenvolvemos comportamentos superdotados em contextos educacionais. As quatro partes do meu trabalho que contribuem para a teoria geral estão ilustradas na figura 1. Essas subteorias, quando tomadas coletivamente, apontam para estas duas formas de identificar o potencial de talentos em jovens, em como podemos desenvolver tanto o talento acadêmico quanto o que eu chamo de inteligências fora da curva normal. Estes traços não intelectivos são tão importantes para a promoção do desenvolvimento de indivíduos com potencial para o funcionamento quanto os traços cognitivos tradicionalmente medidos. Além disso, as teorias são baseadas em vários anos de pesquisa, como indicado por Gubbins, Ensuli e Reis. Também está incluída no desenvolvimento de teorias o trabalho de outros estudiosos que conduziram pesquisas relacionadas aos conceitos e construtos subjacentes à teoria. Finalmente, a relação entre o campo de superdotação e educação geral está refletida por estas teorias. Atualmente, a política e a prática educacional focalizam nas habilidades do século XXI. Notavelmente, essas habilidades refletem uma área que tem sido a peça central na educação para superdotados por muitos anos. O que é mais interessante sobre a popularização das habilidades do século XXI é que a atenção está sendo dada às habilidades não cognitivas, além das habilidades estritamente cognitivas. Algumas significantes contribuições nesta área de pesquisa incluem o projeto GoodWorks, de Gartner, que focaliza na excelência, na ética e no engajamento, documentando o fato de que muitos jovens querem trabalhar para construir um mundo melhor. O trabalho de Steinberg sobre a sabedoria, que focaliza a obtenção de um bem comum por meio de um equilíbrio entre os interesses interpessoais, intrapessoais e extrapessoais, e o trabalho de Seligman sobre a psicologia positiva, que lida com o desenvolvimento das forças e virtudes de caráter. Esperamos que este resumo e a articulação das bases conceituais aqui apresentadas possam gerar mais pesquisas, aumentar o diálogo entre acadêmicos neste campo e talvez até impelir mais acadêmicos a dedicarem atenção a um campo que tem sido limitado a fundamentos teóricos. A teoria em quatro partes.
Por mais de 4 décadas, eu tenho examinado e reexaminado o significado da velha questão: o que faz a superdotação e como ela pode ser desenvolvida nas pessoas jovens? Eu levantei a primeira parte dessa pergunta em um artigo que reexaminava os conceitos existentes de superdotação, e pesquisas emergentes levaram a atualizações. Eu continuo a explorar o que leva algumas pessoas a usarem seus recursos intelectuais, motivacionais e criativos de forma a provocar manifestações notáveis de realização e produtividades criativas, enquanto outros, com potenciais similares ou até maiores, deixam de atingir altos níveis de realização. Eu continuo a pensar sobre o que causa o desenvolvimento de somente um minúsculo número de Thomas Edisons ou Rachel Carsons, ou Langston Hughes, ou Isadora Duncans, enquanto milhões de pessoas com igual equipamento e vantagens ou desvantagens educacionais nunca ultrapassam a mediocridade. Porque algumas pessoas que não gozaram as vantagens de oportunidades educacionais especializadas atingem altos níveis de realização, enquanto outras que se beneficiaram das melhores oportunidades educacionais e de estilos de vida enriquecidos simplesmente desvanecem na obscuridade. Outras perguntas também levaram a outras tentativas de estruturar a natureza da superdotação. A superdotação é um conceito absoluto ou um conceito relativo? Ou seja, uma pessoa é superdotada ou não superdotada? A visão absoluta. Ou podem existir diferentes tipos e graus de comportamentos superdotados demonstrados em certas pessoas, em certos momentos e sob certas circunstâncias. A visão relativa. Seria a superdotação um conceito estático, isto é, ou você tem ou não tem, ou o conceito dinâmico, isto é, varia tanto dentro da pessoa quanto em situações de aprendizado e desempenho? Este artigo representa uma síntese da literatura que estrutura as minhas respostas aos questionamentos acima, em combinação com os propósitos da educação para superdotados, que fundamentam as abordagens recomendadas para o desenvolvimento da superdotação. Apesar de me referir a este trabalho como uma teoria geral para o desenvolvimento do potencial humano, ele é constituído de 4 subteorias, nas quais tenho trabalhado por vários anos e que estão representadas sob forma gráfica na figura 1. Subteoria 1: a concepção de superdotação dos três anéis. A concepção de superdotação dos três anéis tenta mostrar as principais dimensões do potencial humano para a produtividade criativa. O nome deriva da estrutura conceitual da teoria, ou seja, 3 conjuntos de traços que se interagem: habilidade acima da média, compromisso com a tarefa e criatividade, e sua relação com áreas gerais e específicas do desempenho humano. Talvez o aspecto mais saliente dessa teoria seja o fato de que a interação entre estes conjuntos de traços, trazidas à tona por uma situação-problema específica, que cria as condições para o processo criativo produtivo começar. Um segundo aspecto da teoria estabelece que, enquanto as habilidades, especialmente a inteligência geral, aptidões específicas e realização acadêmica, tendem a permanecer relativamente constantes com o passar dos anos, a criatividade e o compromisso com a tarefa são contextuais, situacionais e temporais. Finalmente, esses conjuntos de traços aparecem em certas pessoas, em certos momentos e sob certas circunstâncias. O modelo triádico de enriquecimento é a teoria de aprendizagem compatível a partir da qual eu tento prescrever condições educacionais que criam as condições que estimulam a interação entre e dentro dos três anéis descrita mais abaixo. A habilidade acima da média. Inclui tanto as áreas de desempenho geral, por exemplo, raciocínio verbal e numérico, relações espaciais e memória, e específicas, por exemplo, química, balé, composição musical, design experimental, e é o anel mais constante, ou seja, o desempenho de qualquer aluno dentro dos parâmetros desse anel é minimamente variável, porque está mais proximamente conectado com os traços cognitivos e intelectuais mais tradicionais. A razão do porquê este anel faz referência à habilidade acima da média, ao invés de, por exemplo, os 5 superiores
ou habilidade excepcional deriva de pesquisas que enfatizam uma validade de critério mínima entre aptidão acadêmica e realização profissional. Em outras palavras, as pesquisas sugerem que, além de um certo nível de habilidade cognitiva, a realização no mundo real é menos dependente de um desempenho ótimo em avaliações de habilidades do que em outros fatores pessoais e disposicionais, por exemplo, compromisso com a tarefa e criatividade. Essa compreensão ressalta as limitações dos testes de inteligências e das inúmeras provas de aptidão e testes de realização acadêmica que são usadas para identificar candidatos para os programas para superdotados. O compromisso com a tarefa representa um conjunto não intelectivo de traços encontrados consistentemente em indivíduos criativos produtivos. Por exemplo, perseverança, determinação, força de vontade, energia positiva. É melhor entendido como uma forma de motivação focalizada ou refinada, energia que é trazida para um problema particular ou área específica de desempenho. O sentido deste conjunto de traços em qualquer definição de superdotação é derivado de uma miríada de pesquisas e estudos, assim como de análises autobiográficas de indivíduos criativos e produtivos. Dito simplesmente, um dos ingredientes fundamentais para o sucesso entre as pessoas que fizeram contribuições importantes para as suas respectivas áreas de desempenho é a habilidade de se imergir totalmente em um problema ou área por um período extenso de tempo e de perseverarem, mesmo diante de obstáculos que poderiam inibir outras pessoas. Criatividade é aquele conjunto de traços que engloba a curiosidade, originalidade e inventividade e uma disposição em desafiar a convenção e a tradição. Por exemplo, houve muitos cientistas superdotados na história, mas os cientistas cujos trabalhos reverenciamos, cujos nomes se mantiveram reconhecidos nas comunidades acadêmicas e dentre o público geral, são aqueles cientistas que usaram a sua criatividade para prever, analisar e, em última análise, ajudar a resolver questões científicas de formas novas e originais. Em resumo, a concepção de superdotação dos três anéis é baseada na justa posição e interação entre os três conjuntos de traços que criam as condições para fazer a superdotação. A superdotação não é vista como estado absoluto ou fixo de ser. Por exemplo, tem ou não tem. Ao invés disso, ela é vista como um conjunto de comportamentos desenvolvimentais que podem ser aplicados a situações de resoluções de problemas. Comportamentos superdotados de vários tipos e graus podem ser desenvolvidos e demonstrados por certas pessoas, em certos momentos e sob certas circunstâncias. O fundamento da concepção de superdotação dos três anéis se dá naqueles já mencionados papéis sociais antecipados de pessoas com alto potencial.